O cara é neonazista, abertamente transfóbico, abertamente racista, LGBTfóbico, aí vai preso e quer falar que é mulher trans pra ficar em presídio feminino. Mas aqui falando sério, hoje a gente vai entender tudo sobre esse caso, o que ele realmente significa e como tá sendo utilizado para atacar os direitos das pessoas trans. Aqui quem fala é o Mate, eu sou uma pessoa trans. E aí? Bora desenrolar essa ideia? Mas antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, que ajuda muito no meu trabalho. Deixar seu like, deixar seu comentário. Na moral, comenta qualquer coisa aí, só para ajudar no engajamento. E também não esquece de me seguir nas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela em algum lugar. Tô com a meta de 50 mil seguidores lá no Instagram, já estamos com mais de 40 mil, muito obrigado por isso. E aqui no YouTube estamos com a meta de 5 mil inscritos, mais modesta, mas conto com você. Esse caso aconteceu na Alemanha, mas eu confesso que quando eu vi a notícia eu tinha certeza absoluta que era nos Estados Unidos. O neonazista em questão se chama Sven Liebig. Acho que é assim que fala o nome dele, gente. Eu não sei, tá? Mas vamos chamar pelo sobrenome que acho que é mais fácil. Liebig. Mentira, não é mais fácil também não, mas enfim. Esse é o nome do cara. Quer dizer, cara não, peraí que eu tô sendo transfóbico aqui, vamos ser corretos. Hoje se assumiu uma pessoa trans, uma mulher trans, e atende pelo nome de Marla. Pelo menos é o nome mais fácil da gente falar aqui do que o outro, né? Ele é um membro ativo da extrema-direita alemã desde a década de 90, com atividade tanto estadual quanto nacional lá na Alemanha, e ele também é conhecido por ter feito parte de um grupo muito famoso neonazista chamado Blood and Honor. Acho que é assim que chama. No português do Brasil, para quem não é bilíngue como eu, Sangue e Honra. Bonito nome, né? Bem nome de coisa de filha da puta, né? A gente já logo percebe. Inclusive, um bagulho meio curioso desse grupo é que eles nasceram na cena musical pra promover bandas supremacistas brancas. Ou seja, galera, tem jeito? Não tem jeito. É só cortando a cabeça, queimando pra poder garantir que o demônio não volta mais. E aí, com o tempo, esse grupo aí que se restringia à cena musical foi ampliando a sua rede, foi ganhando outros destaques, enfim. Quem diria que deixar neonazista se manifestar daria nisso, né? Ora, ora, ora. Quem diria? Mas agora, família, vamos à extensa lista de crimes desse filho da puta. Vou até botar meu óculos. Gente, eu não enxergo nada sem óculos. E aí, tipo assim, eu tiro o óculos pra gravar, pra fazer as coisas e eu não consigo achar depois. Durante a pandemia do coronavírus, agora em 2020, ele tatuou uma estrela de Davi amarela com a palavra não vacinado, comparando o tratamento de indivíduos não vacinados à perseguição de judeus no Holocausto. Massa. Em 2022, o Bonitão interrompeu um desfile pró-LGBTI+, chamando os participantes de parasitas da sociedade, e um ano depois falou de transfascismo. Ele também foi condenado várias vezes por incitação ao ódio contra diversos grupos da sociedade, e também foi condenado a uma pena de 18 meses de prisão, que no entanto ele não compareceu para cumprir a sentença e fugiu para a Rússia. Ele também, obviamente, usa as redes sociais dele para propagar discursos de ódio e notícias falsas. Um padrão também, né, galera? Especialmente sobre pessoas trans e a comunidade LGBTI+. Foi acusado de usar símbolos proibidos, como a suástica e outros emblemas neonazistas. Acabou? Não, não acabou não, galera, ainda tem mais. E por último do que eu consegui levantar aqui, tá bom? Ele criou uma loja virtual para vender produtos com mensagens de ódio e símbolos extremistas, e a loja foi investigada e fechada pelas autoridades em diversas ocasiões. Então, galera, esse aqui é o passado do vilão. Tá? Esse aqui é o passado do vilão. E aí assim, tá ligado? Em meio a um currículo tão extenso como esse, por que que ele tá preso? E a gente até confunde, tá ligado? São muitos delitos. Pois é, no caso, ele tá preso desde 2023 por incitação ao ódio étnico, ou seja, racismo, né? Vamos ser diretos aqui e abertos, injúria e difamação. Acontece que em 2024, a Alemanha aprovou a lei de autodeclaração, autodeterminação de gênero. O que isso significa? Isso até cuspi aqui, galera, desculpa. Significa que a partir daquele momento, a partir do momento que aquela lei foi aprovada, o único critério para uma pessoa trans se definir uma pessoa trans e ser considerada uma pessoa trans
e poder fazer a retificação dos seus documentos, etc, etc, é única e exclusivamente a sua autopercepção, a sua autodeclaração sobre si mesmo. Ou seja, se eu tô falando que eu sou uma pessoa trans, é porque eu sou uma pessoa trans e acabou, não tem conversa, não tem médico cis que vai ter que vir aqui me dar um laudo pra eu saber disso, tá ligado? Logo depois que saiu a aprovação dessa lei, ele passou a se autodeclarar como mulher e pediu e conseguiu cumprir pena em prisão feminina. E aí, galera, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar aqui é que não é um caso sobre pessoas trans. É um caso sobre alguém que odeia pessoas trans, que odeia a inclusão, que odeia nos ver nos espaços, quer que a gente morra e que tá usando as nossas conquistas com tanto custo, né? Com tanto custo que a gente conseguiu para nos constranger e muito mais do que isso, para tentar mobilizar a opinião pública, para tentar provar para as pessoas o quão perigoso é você deixar uma pessoa trans se autodeclarar. Então o que ele quer e o que ele tá questionando aqui é a validade dos nossos direitos e da nossa existência. E assim, galera, ele tá provocando e a provocação obviamente está surtindo efeito, tá? Esse caso tá sendo um prato cheio para a direita alemã, né, para a extrema direita ali na Alemanha. Hoje a gente tem o bloco CDU-CSU, que são dois partidos de direita, a União Democrata Cristã e a União Social Cristã da Bavária. E esses dois partidos formam uma aliança e já tentam usar esse caso isolado para tentar reverter direitos conquistados pelas pessoas trans. Beleza, mas quais são então os argumentos para essa contestação? Então, galera, eu vou até botar meu óculos aqui de novo porque agora o bagulho é sério pra gente ver juntos aí os argumentos que eles estão utilizando, certo? Então vamos lá. A lei de autodeterminação de identidade de gênero que permite, inclusive, que pessoas trans retifiquem seus documentos legalmente sem passar por avaliações, possibilita que criminosos se aproveitem da lei. Eles também alegam a questão da proteção de menores, outro clássico, né, da transfobia. Já que pessoas trans com menos de 14 anos também podem realizar esse processo, né, de retificação dos documentos de maneira legal com a autorização dos pais. Então, assim, de modo geral, acho que é interessante a gente pegar aqui como ponto de reflexão que os direitos conquistados pela classe trabalhadora, de maneira geral, mas especialmente quando a gente fala desses grupos mais marginalizados, pessoas trans, pessoas LGBT, mas especialmente pessoas trans, até a parte da conquista do direito, ela não tá a favor da gente. Sabe, a gente não tá lutando num campo neutro, acho que é importante a gente entender isso. No sentido de ser uma lógica que tá estabelecida dentro do nosso estado, num estado burguês, e que funciona para manter a ordem e a opressão que a gente vive, né, as discriminações estabelecidas, e não para de fato romper com desigualdades estruturais. Então, por mais que esse tipo de legislação tenha um caráter mais progressista, sobre direitos humanos, minorias ou algum tipo de reconhecimento social, o resultado sempre vai ser ambíguo, tá ligado? Você vai ter, tipo, um falso avanço de um lado, que é assim, tipo, tem o mínimo do mínimo do mínimo. Eu posso me autodeclarar, eu posso fazer xixi onde eu quero. Só que ao mesmo tempo, esse mesmo Estado vai permitir que essa narrativa seja utilizada como uma disputa política, como uma disputa ideológica. É aquilo, transfobia é crime, mas muitos deputados, muitas pessoas públicas dão suas opiniões abertamente transfóbicas e nada acontece, porque o Estado, a sociedade que a gente vive, ele possibilita que esse tipo de coisa aconteça, né? E isso faz parte, inclusive, isso tem que acontecer para que a gente continue nesse lugar de estar subjugado. Sério, gente, quantas pessoas você conhece que já foi condenada por LGBTfobia, por racismo? A gente tá aqui no país que mais mata pessoas trans no mundo, um dos países mais violentos para pessoas LGBTI+ viverem no mundo do que a gente tem registro, tá? E ao mesmo tempo, não existe quase nenhuma condenação por LGBTfobia, por transfobia, por racismo, por injúria racial. Então a conta não fecha. De um lado a gente tem um monte de gente sofrendo com esses crimes, e do outro lado a gente tem ninguém sendo punido. E um caso que ilustra muito isso foi agora, da Erika Hilton, né? Que é aquela feminista radical lá, ridícula, com franjinha no meio da testa lá. Nada contra as franjinhas no meio da testa, só contra as feministas radical mesmo. Que falou que ela era homem, né? Falou que a mulher mais votada do Brasil é homem. Ela não só ganhou o processo contra a Erika Hilton, né? Então, tipo assim, foi absolvida, não está sendo criminosa, não foi criminosa, como foi procurada pela mídia para poder dar sua declaração sobre o acontecido
e reafirmou que é isso mesmo, que a Erika Hilton é homem mesmo e que isso não é preconceito mesmo e que se fodem, entendeu? Então que país é esse que é transfobia é crime? Aonde, fio? Aonde? Entendeu? A gente vai se contentando com isso. Aê, opa, é crime. Não é, galera, não é. Então a gente tá falando aqui de uma inversão de uma lógica, né? O que era um direito para um grupo minorizado que não tem acesso a porra nenhuma, simplesmente se transforma numa ameaça para quem oprime. É aquela frase do Djonga, não lembro exatamente a música agora, que ele fala: quem te roubou te chama de ladrão desde cedo. Você pega um grupo que claramente vive marginalizado, que claramente vive oprimido, vive debaixo de violência, você inverte aquela lógica para tornar aquela pessoa violenta, aquela pessoa perigosa, aquela pessoa a ameaça. E é um clássico, galera. Acontece quando a gente fala de cotas raciais, quando a gente fala de cotas trans, quando a gente fala de aborto, quando a gente fala de qualquer uma dessas pautas que visa minimamente incluir algum grupo marginalizado. E aí a gente fica aqui, batendo palma, celebrando pequenas conquistas que a longo prazo não vão mudar em absolutamente nada e que na realidade nem são conquistas, porque a gente sabe que é muito difícil que esse tipo de coisa se efetive, né? Uma coisa é você falar que a pessoa tem tal direito, outra coisa é que essa pessoa realmente tem esse direito. Tipo assim, você fala de pessoas trans, hoje a gente tem, sei lá, mais de 80% de evasão escolar, né? Que o pessoal fala expulsão escolar, que de fato é, mas tô usando aqui só o termo técnico, tá, galera? Porque já encheram meu saco por causa disso uma vez. Eu sei que é expulsão, tô usando termo técnico. Mas vai, mais de 80% de evasão escolar. A gente tá num país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente sabe que, por mais que a gente tenha o direito de fazer a retificação do nosso documento, a gente sabe que é difícil. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem direito a fazer cirurgias pelo plano de saúde, que o plano é obrigado a cobrir, mas cobre, não cobre. Então a gente sabe que essas coisas não funcionam pra gente. Que é importante que esteja ali escrito, é importante ter formalizado. Mas é importante que se faça valer. E a gente sabe que não é. Ah, mas tem o Transcidadania. Existem programas que realmente são efetivos, que realmente são positivos. Sim, galera, existem programas que são efetivos e existem programas que são positivos, mas que eles sabem que não vai mudar em nada. A gente tá falando de mudanças profundas, estruturais que precisam ser feitas. E não um negocinho ali, outro negocinho ali. Ah, parabéns, ó, criminalizou a transfobia. Ah, parabéns, ó, agora você pode mijar onde você quer. Isso muda a estrutura? A gente tá lutando pelo mínimo. No próprio programa Transcidadania, né, que se eu não me engano as pessoas ganham ali tipo um salário mínimo, pra quem não sabe, tá? Você ganha tipo um salário mínimo pra você poder concluir a escola. Tipo um supletivo ali que você faz. Meu, mas pra muitas mulheres trans que estão na rua, você ganhar um salário mínimo, às vezes é mais lucrativo pra ela ficar na rua, mano. E ela vai pensar nisso porque ela precisa pagar o aluguel dela amanhã. Você entendeu? É só migalha, é só tipo assim, ó, tá um pouquinho ali pra você calar a boca, um pouquinho aqui mais pra você calar a boca. Então assim, o desafio do bagulho não é só ficar batendo palma e apoiando lei progressista, velho. Entender que enquanto a gente vive dentro de um sistema capitalista, todo direito que a gente conquistar é provisório. Tá aí, galera, vários exemplos pra gente provar e refletir sobre isso, tá ligado? Até em questão de direitos trabalhistas, a gente não precisa nem focar aqui na comunidade trans, certo? A gente tá vendo aí a questão da pejotização, né? Então os trabalhadores perdendo direito, coisas que estavam garantidas há anos atrás e agora não estão mais, porque a gente tá dentro de um sistema que vive de instabilidade. Então o que realmente vai garantir qualidade de vida, acesso à saúde, educação, segurança, é a força da nossa coletividade. E consciência política para que a gente de fato fale de mudanças. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua opinião e falar o que você acha pra gente conversar. Não esquece também de deixar seu like e de se inscrever no canal, que é muito importante para mim. Um beijo e até a próxima.